A paz do Senhor sejam com todos os nossos irmãos e amigos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica realizada pela IAP de Vila Maria. Nós damos início à nossa escola bíblica deste sábado em nome do Senhor Jesus, convidando o pastor Geraldo Barros para a nossa oração inicial. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa semana. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Vemos tempos difíceis, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nós vamos orar agora pelo início da nossa escola bíblica, para que Deus esteja nos abençoando, para que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos a Ti, Pai. E te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido. Nós louvamos a Ti, glorificamos ao Teu nome por isso, Pai. Senhor, estamos aqui para aprender mais e mais de Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa escola bíblica, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti, Senhor. Conhecimento na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoe o ministrante, Senhor, da Tua palavra, desta lição. Senhor, que nós possamos passar momentos alegres, agradáveis na Tua presença, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, nos nossos corações. Senhor, e tudo que nós fizermos aqui, nós possamos agradar o Teu coração, Pai. Nos abençoe. Ó Senhor, eu coloco cada um no Teu altar, nas Tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 434 do HBJ, Qual o adorno dessa vida? Nós vamos louvar ao Senhor com o auxílio da diaconisa Marlene e do presbítero José Macedo. Louvemos todos juntos com eles. A paz do Senhor, querida igreja. Nós vamos estar louvando a Deus com o hino já mencionado de número 434 do HBJ. Os irmãos podem nos ajudar a louvar, amém?
Glória a Deus, lindo louvor, obrigado diaconisa Marlene, presbítero Macedo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amados, vamos ao estudo da nossa lição bíblica de hoje. Nós estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema Um Só Povo, estudos sobre a unidade cristã. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 dessa série, que tem como título Os Distintivos da Unidade. O objetivo da lição de hoje é expor as distinções da unidade cristã e as suas marcas, para que sejamos desafiados a preservá-las e ensiná-las a outros. O texto básico dessa lição está no livro de Efésios, no capítulo 4, o verso 1 e o verso 3, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos à nossa introdução. No nosso último estudo, nós tratamos sobre aquilo que possibilitou a unidade cristã e que nos possibilitou sermos membros de uma mesma família. Foi a obra de Cristo na cruz. No estudo de hoje, nós vamos abordar os elementos que constituem a unidade cristã. O texto de Efésios, do capítulo 4 ao capítulo 6, é muito importante nesse sentido. Ele traz uma profunda elucidação acerca do significado dos elementos constitutivos da unidade cristã. Esse texto nos mostra que a unidade da igreja não é uma opção eclesiológica ou uma forma de ser igreja. Muito pelo contrário, unidade tem a ver com a igreja na sua essência. Nós vamos à primeira parte dessa nossa lição, avaliando o tema. A carta de Paulo aos Efésios pode ser dividida em dois grandes blocos. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo apresenta a posição do crente em Cristo. Efésios 1, de 1, 3 e 2 e 21. Nos 3 últimos capítulos, a prática do crente em Cristo, de Efésios 4, 1 a 6, 24. O texto dessa lição está no início do segundo bloco. Paulo inicia a carta fazendo um chamado aos cristãos para que vivam de modo digno do seu chamado. O primeiro tema a ser trabalhado na parte prática, a unidade. Vamos ver então. O primeiro subtema é as distinções da unidade. Em Efésios 4, 1, de 1 a 3, aprendemos que a unidade cristã é posicional e prática. Posicional porque é um fato na vida dos cristãos. O texto fala da unidade do Espírito, verso 3. Poderíamos traduzir esse texto também por a unidade concedida pelo Espírito. Se é verdade que a base que tornou a unidade possível foi a obra da cruz, é também verdade que quem a torna uma realidade é o Espírito Santo. Ele passa a morar em nós, e em nós faz um só corpo. Posicionalmente, todos os cristãos verdadeiros estão ligados a uma unidade orgânica e fazem parte do corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo. Além de posicional, a unidade também é prática, ou seja, precisamos nos esforçar para vivenciá-la e preservá-la. Exatamente por isso, o texto traz a seguinte exortação, versículo 3, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade. O verbo esforçar, usado nesse versículo, encontra-se no particípio presente da língua grega, indicando que devemos nos esforçar constantemente para manter a unidade. O que podemos fazer para conservar a unidade orgânica que o Espírito tornou tão real entre nós? O texto nos apresenta 3 caminhos para isso. Vamos ver esses caminhos. O primeiro é viver a humildade. A pessoa humilde possui uma visão correta de si mesmo.
Essa visão a move a servir o outro sem tentar impor os seus próprios interesses. Em Filipenses 4, versículo 2, o apóstolo faz uma contraposição da palavra humildade com partidarismo e vanglória. Preservar a unidade pelo caminho da humildade. Aliás, preservar a unidade passa pelo caminho da humildade. O segundo é vivendo a mansidão, verso 2, parte B. Ao contrário do que muitos pensam, ser manso não é um sinal de fraqueza, mas é de virtude. É o poder sobre controle. Moisés é um grande exemplo dessa mansidão, lá em Números 12, versículo 3. Porém, ele foi usado por Deus com intenso poder. Jesus nos ajuda nesse sentido. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. É impossível manter a unidade sendo uma pessoa descontrolada e intempestiva. O terceiro, preservamos a unidade vivendo a paciência. A palavra paciência é uma tradução do substantivo grego macrotumia. Tal substantivo descreve a pessoa que demora muito para se irritar. Mesmo ofendida ou injustiçada, ela mantém a ira distante. Macrotumia é a atitude de não revidar, de aguentar com paciência as provocações. Entre os gregos, essa atitude não era vista como uma virtude. Já entre os cristãos, entretanto, trata-se de uma atitude que deve ser buscada. A continuidade do texto apresenta um exemplo de longanimidade e paciência. Verso 2 diz: suportando-vos uns aos outros em amor. A Bíblia Viva traz uma tradução desse trecho dessa forma: tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vós. Ser tolerante não significa aceitar de maneira conivente os erros do outro, mas ser clemente com as fraquezas do outro, demonstrando amor apesar das falhas. O segundo subtema, as marcas da unidade. Depois de mostrar que a unidade entre os cristãos era uma realidade posicional e que ela deve ser preservada, praticada, o apóstolo apresenta algumas marcas distintivas da unidade cristã. São 7 marcas ao todo. Essas marcas estão presentes na vida de todo cristão verdadeiro que está espalhado pelo mundo. Elas revelam nossa unidade em Cristo e são inegociáveis. Não existe a possibilidade de alguém fazer parte do corpo de Deus sem as possuir. Preste bastante atenção. Em primeiro lugar, um só corpo. Esse corpo, ele é a igreja, constituída por todos os salvos. É a figura que melhor expressa nossos relacionamentos no contexto da igreja local. Todos os salvos participam do corpo de Cristo, aliás, do mesmo e único corpo. Em segundo lugar, um só Espírito. Todos os verdadeiros cristãos são habitados por Ele. É o Espírito que nos coloca no corpo e é Ele quem nos movimenta na igreja, de forma dinâmica para que a gente possa cumprir a sua missão. Em terceiro lugar, uma só esperança da nossa vocação. O texto faz referência à esperança da volta de Cristo, ao advento. Todos os cristãos acreditam nessa verdade. Jesus aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por Ele. Em quarto lugar, um só Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Embora a igreja como instituição tenha líderes humanos, Jesus sempre será a autoridade máxima. Todos os cristãos estão unidos em torno de Cristo e reconhecem o seu senhorio sobre as suas vidas. Em quinto lugar, uma só fé. A fé a qual o texto se refere é a mesma mencionada por Judas em sua carta. O conjunto de verdades que Cristo confiou à sua igreja por meio dos apóstolos. Judas 3 diz o seguinte:
Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Trata-se do conjunto de princípios absolutos que une todos os cristãos e que consiste na essência do Evangelho. E olha, Cristo nunca negocia esses princípios. Em sexto lugar, um só batismo. O texto faz referência ao batismo que o Espírito executa quando nos convertemos, inserindo-nos no corpo de Cristo. Somos espiritualmente imergidos no corpo de Cristo pelo Espírito. Quando nos batizamos nas águas, damos testemunho de que Cristo é o nosso Senhor e que fomos imergidos no corpo dele pelo Espírito. Nesse ponto, é importante fazer uma ressalva. Não confunda esse batismo realizado pelo Espírito com o batismo no Espírito realizado por Jesus. O batismo pelo Espírito é aquele em que o próprio Espírito nos imerge no corpo de Cristo. Já o batismo no Espírito é aquele no qual Cristo nos imerge no Espírito e a sua evidência são as línguas estranhas, como nós sabemos. E por último, em sétimo lugar, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por todos, por meio de todos e está em todos. Deus é descrito como nosso Pai, o líder dentro da família de Deus, da qual somos membros. Nessa família, todos nós somos iguais, como filhos amados de Deus, obedecemos, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós chegamos ao final dessa primeira parte do nosso estudo. Durante essa parte, nós nos conscientizamos sobre as distinções da unidade cristã, posicional e processual, e as suas marcas distintivas, que foram 7 que nós falamos. Tendo entendido essas questões, nós precisamos aplicar este ensino à nossa vida e à nossa comunidade de fé. Na segunda parte do nosso estudo, nós vamos apresentar 2 desafios práticos à luz do que nós vimos até aqui. Mas antes nós vamos fazer uma checagem do aprendizado por meio de algumas perguntas. São 4 perguntas que finalizam essa primeira parte da nossa lição. A primeira pergunta será respondida pela Roberta, a segunda pelo Júnior e a Marinês, e a terceira pela diaconisa Carla, e a quarta pelo Ricardo. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu estou aqui para responder a pergunta 1 da lição número 2. E é assim: com base em Efésios 4:3, fale sobre a unidade posicional dos cristãos. Quem faz com que a nossa unidade seja uma realidade? Na verdade, essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo, né? Essa obra ela começou lá na cruz. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos automaticamente remetidos a essa unidade, tá? Então, se há alguém responsável por essa unidade, é o Espírito Santo, que nos une e que nos torna o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Paz. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Esperamos que todos estejam bem. Nós vamos estar lendo a questão de número 2 da lição. Além de posicional, a unidade da igreja é prática. O que isso significa? Como preservá-la? Baseie-se em Efésios 4, do 2 ao 3, e na explicação do comentário anterior. Agora o Júnior vai estar lendo Efésios 4, do 2 ao 3. Paz do Senhor, irmãos. Então, aqui em Efésios 4, do 2 ao 3, a mensagem nos diz o seguinte, irmãos: sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, irmãos, além de posicional, a unidade da igreja também é prática, ou seja,
precisamos nos esforçar para vivenciar e preservar a união do corpo de Cristo, né? Então, assim, no versículo 3, que acabamos de ler, de minha carta de Efésios, traz a seguinte mensagem: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Então, isso quer dizer que devemos nos esforçar constantemente para manter a unidade da igreja. Então, depende de cada membro do corpo de Cristo se esforçar, né? Ter paz um com os outros, ter paciência um com os outros e se esforçar para manter o corpo de Cristo em união, né, irmãos? Seria, na verdade, além de posicional, também uma forma prática, a ação. Amém? Então, a gente agradece a oportunidade, esperamos que em breve possamos nos rever novamente. Fiquem todos em paz aí, amém. A paz do Senhor a todos. Eu irei responder a lição de número 3, que está baseado em Efésios capítulo 4, versículo 4, que diz assim: que marcas distintivas da unidade cristã são apresentadas neste texto? Fale sobre elas. Diz assim a palavra do Senhor: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. São 3 marcas. A primeira, um só corpo, um só espírito, a segunda, e a terceira, uma só esperança. Um só corpo. Nós entendemos que a Igreja de Cristo, ela forma o corpo de Cristo, onde Ele mesmo é a cabeça. Um só Espírito, é o Espírito Santo, que nos coloca neste corpo, que nos capacita, que nos guia, que nos direciona e que nos dá condições para cumprirmos a missão que nos foi confiada. Ou seja, a igreja, ela possui uma missão aqui na terra, né? A missão da igreja na terra é proclamar o evangelho, é falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E é o Espírito Santo de Deus que nos concede, que nos capacita para cumprir essa missão. A terceira diz: uma só esperança na nossa vocação. E que se refere a essa esperança? Essa esperança é o que todos os cristãos aguardam, né? Anseiam, desejam. É justamente o cumprimento da promessa de Jesus, que é a sua segunda volta. Então, quando nós falamos da esperança da nossa vocação, nós estamos nos referindo à grande volta de Cristo, quando Ele finalmente virá buscar aqueles que creram nele, aqueles que verdadeiramente o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí sim, nós desfrutaremos dessa promessa, que é a volta de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor a todos. Estarei respondendo a questão número 4, que diz: o texto de Efésios 4, 5 e 6 apresenta mais 4 marcas distintivas da unidade do povo de Deus. Explique resumidamente cada uma delas. Olharmos para a palavra do Senhor nosso Deus, em Efésios 4, versículos 5 e 6, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só Senhor. Se olharmos para a igreja, vemos lideranças bem-sucedida, abençoada. Mas acima de tudo e de todos está a autoridade maior, que é Jesus Cristo. Uma só fé. Entendemos que a fé é a certeza do que nós não estamos vendo, mas vai acontecer pela fé. Os irmãos oram, jejuam, têm comunhão, intercessão, amor uns pelos outros. Um só batismo. Quando aceitamos a Cristo, somos despertados para morrer para o mundo e vivemos para Cristo. É necessário nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Um só Deus. Descrito como nosso Pai,
que cuida de cada um como filho. E Ele, como Pai, sempre nos ama, sempre cuidando, sempre protegendo, sempre guardando, levantando homens, mulheres e dando a vida. Que Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos, pelas respostas. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Que lições nós podemos tirar de tudo isso? A segunda parte da nossa lição fala sobre o que é prático ou o que de prático nós podemos fazer nesse sentido. Aplicando o tema, vejamos duas lições práticas na segunda parte dessa lição. Vamos a essa primeira lição. A unidade da igreja é prática, demonstre disposição para preservá-la. Não dá para ser indiferente ao que acontece à nossa volta em nossa comunidade. Por isso é preciso ter disposição pessoal para fazer todo o possível para nos manter unidos no espírito, com um envolvimento profundo e mútuo. Se você não concordar com algo ou alguém discordar de você, pratique o ensino da humildade e mansidão de Cristo. Quando for afrontado, exerça a longanimidade. É possível que a sua comunidade exista pessoas que ainda precisam amadurecer nesse sentido. Se você já compreendeu a vocação pela qual foi chamado, suporte quem precisa de você em amor. Preserve com diligência a unidade no vínculo da paz. Siga a orientação bíblica que está lá em Romanos 12, versículo 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Esse é um desafio que temos diante do chamado que recebemos de Cristo, viver em paz com todas as pessoas naquilo que depender de nós. Vamos então à pergunta de número 5, que será respondida pela nossa irmã Daniela. A paz do Senhor aos irmãos. Eu vou responder a pergunta de número 5, que diz assim: o que você pode fazer para preservar a unidade em sua comunidade local? Para responder essa pergunta, eu quero ler primeiro aqui em Efésios 4, versículo 3. Diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, o que a gente pode fazer, né, para preservar a unidade? Eu acho que primeiro a gente tem que ter a consciência de que nós podemos ser meio, nós podemos ser um canal, mas que só é possível gerar a unidade através do Espírito Santo de Deus. Então, quem gera a unidade é o Espírito Santo. Então, o que a gente não pode é cair no erro, achar que nós podemos gerar a unidade. Através das nossas atitudes, nós somos um canal para que haja essa unidade. Mas quem gera esta unidade é o Espírito Santo. E o que a gente, né, pode fazer para preservar a unidade? Acho que nós temos que primeiro estar atento o que está acontecendo, né? Ser um canal de bênção na vida das pessoas, ter humildade, mansidão, até porque numa comunidade nós temos diversas situações, né? Pessoas e tem pessoas que estão em processo de construção, que precisam amadurecer e que a gente possa ser um canal, um suporte, né? E que a gente consiga, e através do Espírito Santo, enxergar essas situações com um olhar de amor e que a gente consiga ajudar as pessoas. Então, que nós sejamos um canal de paz, que os lugares ou onde quer que nós estejamos, que a gente leve, né, a paz, a mansidão, o amor. Vou ler também aqui em Romanos
12:18, que também fala da paz, que nós temos que ser um canal. Romanos 12:18 diz assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, este é o ensinamento, né? Que nós temos que ter essa disposição, nós precisamos ter o empenho e que a gente, cada dia mais, a gente tenha este empenho, né? Em ser pessoas que de fato leve a paz e que a gente preserve, né? Esse amor, a harmonia e um local onde as pessoas consigam efetivamente sentir a presença do Espírito Santo e tenham aí experiências que vão mudar a vida, né? A vida das pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, Daniela. Bênçãos de Deus na sua vida. Após nós termos visto essa primeira lição, onde nós aprendemos que a unidade da igreja é prática e que devemos demonstrar disposição para preservá-la, vamos para a segunda lição. A unidade da igreja é fato, compreenda-a corretamente para ensiná-la. Se por um lado nós precisamos nos empenhar para preservar a unidade cristã, por outro lado, não há nada que possamos fazer para produzi-la. Ela já é um fato estabelecido para os crentes. O próprio Espírito é quem a torna real. Esta é uma verdade importantíssima para termos em mente sempre. Quando desafiou os cristãos a preservarem a unidade, Paulo fez questão de relembrar essa verdade. Como discípulo de Jesus, você, todos nós, somos chamados a fazer outros discípulos, indo, batizando, ensinando toda a doutrina da fé, conforme está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. Inclusive, a doutrina relacionada à unidade e à sua realidade. Agir dessa forma pode evitar equívocos, tais como achar que podemos gerar a verdadeira unidade por meio dos nossos carismas, ou por meio de obras sociais que nós realizamos para as pessoas. Nós não podemos cair nesse erro. Sendo assim, vamos agora à pergunta de número 6, que será respondida pelo Leandro. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos estar respondendo a pergunta número 6 da lição número 2, onde a pergunta ela fala, você entende que é importante entender que não somos nós quem produzimos a unidade do corpo de Cristo. Eu achei interessante uma parte da lição aqui, onde eu vou estar lendo, que é um só Espírito, onde fala no capítulo de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Todos os verdadeiros cristãos, são habitados por Ele. É o Espírito quem nos coloca no corpo e quem movimenta a igreja de forma dinâmica para cumprir sua missão. Então, irmãos, a pergunta ainda prossegue aqui, né? Esta clareza pode nos livrar de algum equívoco. Comente. Então, vamos dar um exemplo no caso da igreja mesmo, né? A gente tem que ter essa consciência que, no caso, é o Espírito Santo mesmo que movimenta a igreja, né? É Deus, né? Nós somos apenas vasos, né? Tanto o pastor, o coral, o irmão que está evangelizando lá na porta da igreja, todos têm a sua importância na igreja, no corpo de Cristo, né? Então é o Espírito Santo mesmo que realmente movimenta. Você já teve aquela experiência de você estar na igreja e você sempre está ouvindo aquele culto e aquele dia ser um dia especial, que aquele culto, aquele louvor te tocou de uma forma diferente, os instrumentos, os cantores, né, cantou de uma forma especial. Então é o Espírito Santo que movimenta a igreja mesmo. Até na hora de você receber a oração lá na frente, lá você vê que é uma coisa que foi assim, um toque divino mesmo. Então é o Espírito Santo, nós temos que ter essa consciência, né? Porque nós homens, o ser humano, ele é realmente assim, ele tem seus erros, né, no caso.
ele comete falhas, né? Então a gente tem que ter essa consciência que é o Espírito Santo mesmo, né? Que é realmente ele que movimenta toda a igreja, né? Irmão Leandro, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Após nós termos visto também essa segunda lição, onde nós vimos a unidade da igreja, onde nós vimos que a unidade da igreja é um fato e que devemos compreendê-la corretamente para ensiná-la, nós vamos para o desafio da semana. Antes de apresentar o desafio, eu quero contar uma pequena história para todos vocês refletirem, que tem muito a ver com essa questão que nós estamos tratando de unidade. Em uma reunião entre ferramentas de uma marcenaria, a lixa solicitou a exclusão do martelo. Ela disse que o martelo batia em tudo e fazia muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muita volta para poder chegar no seu propósito. Já a régua se achava certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio dessa discussão apareceu o marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e com habilidade utilizou cada uma delas e fez um móvel lindo e maravilhoso de forma perfeita. Veja que todas as ferramentas, cada uma à sua maneira, era muito importante. O que isso traz de lição para cada um de nós? No corpo de Cristo, todos nós temos responsabilidades para preservar a unidade. Não podemos deixar que as nossas diferenças nos atrapalhem a viver a unidade criada pelo Espírito Santo de Deus. Diante disso, o seu desafio nesta semana é refletir se não existe uma diferença no corpo de Cristo precisando de um pedido de perdão seu, com o qual você não conseguiu agir com longanimidade, suportando em amor. Se isso existir, peça força ao Espírito. O Espírito Santo de Deus é especialista em questões ligadas à unidade. Precisamos no corpo de Cristo sermos sermos unidos, temos unidade e precisamos ensinar isso a todos. Amém? Bom, nós estamos chegando ao final dessa segunda lição dessa série que tem por tema Um Só Povo, estudos sobre a unidade cristã. Eu espero que realmente todos tenham compreendido essa lição de hoje e que possam praticar os ensinos da palavra de Deus conforme nós aprendemos hoje. No próximo sábado, dia 18, nós estaremos aqui estudando a lição de número 3, que tem por título Cresçamos em Tudo. Antes de nós finalizarmos, nós vamos chamar os nossos irmãos Ana Paula e o diácono Silas, que vai falar um pouquinho para nós no momento missionário. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância do PG na minha vida e no meu lar. A gente tem abrido as portas da nossa casa para receber o povo de Deus e a gente vai orando, vai cantando, vai louvando, convidando os vizinhos e todos vão sendo abençoados, a minha família, vizinho, amigos, e tem sido de grande bênção porque a gente tem visto pessoas sendo curadas, libertadas, pessoas transformadas em novidade de vida. A gente no momento não está tendo os encontros presencial, mas a gente está participando online, são PGs online. Então vocês procurem a liderança da igreja e procurem participar de alguns grupos e façam a diferença. Graça e paz, irmãos. Estou aqui para compartilhar com todos vocês as nossas experiências que nós temos vivido através dos pequenos grupos. Deus tem realizado obras maravilhosas no nosso meio. As pessoas que têm participado têm testemunhado o que Deus tem realizado em suas vidas através dos estudos que nós temos feito semanalmente.
As pessoas que participam têm oportunidade de expor suas opiniões, esclarecer suas dúvidas. E tem sido momentos maravilhosos, trocas de experiências tremendas. E ali nós temos aprendido muito, muito mesmo a respeito da palavra de Deus. E eu quero fazer um convite a todos vocês que não tiveram oportunidade ainda de participarem dessas reuniões, corram rápido, porque é um momento maravilhoso, um momento de comunhão, um momento de debate, um momento esclarecedor da palavra de Deus, um momento onde nós nos sentimos mais leves, mais confiantes, que nós temos um Deus poderoso do nosso lado. E eu quero convidar a todos vocês, procurem os líderes da igreja, os líderes de PGs, falem, eu quero fazer parte dessa história, eu quero fazer parte dessa reunião. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a sua vida, para a vida da sua família. Convide também os seus amigos, aqueles que têm passado um momento difícil no meio dessa pandemia. É um momento onde Deus vai trazer refrigério e alegria para nossas almas. Tá bom? Esperamos por vocês em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Amém? Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Diácono Silas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que nós possamos seguir em frente com os nossos pequenos grupos, onde Deus tem operado grandiosamente, maravilhosamente nesses pequenos grupos. Continuemos firmes. Nós vamos finalizar a nossa escola bíblica de hoje cantando o hino final, o hino de número 435 do HBJ, Amor Fraternal. Será cantado pela diaconisa Marlene e pelo presbítero José Macedo. Vamos cantar todos juntos com eles. Paz do Senhor, igreja, mais uma vez, nós vamos cantar o hino de número 435 do HBJ. Jesus, pastor amado, nos contempla aqui. Amém? Com
Glória a Deus, que nós possamos mantermos unidos em amor, né? Aqui no louvor, que ele verdadeiramente venha refletir a verdade das nossas vidas e da nossa comunidade. Vamos finalizar a escola bíblica com a oração final. Será feita pela nossa irmã Eliane Barros. Vamos todos nós, juntamente com ela, fazer essa oração. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse estudo. Senhor, te agradeço por nos permitir viver mais esse dia e pela oportunidade de estudar a tua santa palavra. Obrigada por todas as vezes que o Senhor nos sustenta, nos fortalece e acalma o nosso coração. Ajuda-nos a te servir com a nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Eliana. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de sua família. Que todos possam estar bem. Queridos irmãos, muito obrigado aí por todos que nos auxiliaram nos louvores, nas orações, nas respostas. A você que acompanhou esse estudo dessa escola bíblica aí de casa junto com a gente. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que você possa viver a unidade cristã verdadeiramente no seu dia a dia e na sua comunidade. Nós aguardamos todos vocês no próximo sábado, a partir das 9 horas, onde nós estaremos aqui estudando novamente na nossa escola bíblica. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração, a nossa celebração a Deus, e nós aguardamos todos vocês conosco também, cultuando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado, que Deus seja com cada um, em nome do Senhor Jesus.